Bom, o primeiro passo para fazer o molde de gesso foi desenhar aqui no computador a peça que eu vou utilizar como modelo. Para isso eu utilizei o Fusion 360, é um software gratuito. Eu vou deixar aqui no cantinho uma playlist mostrando como baixar o Fusion 360 de forma gratuita e um tutorial com o básico para começar na modelagem 3D. Bom, agora eu coloquei para imprimir, a impressora já está terminando de fazer a peça. Estou utilizando aqui uma impressora Ender 3 e o filamento ABS, mas também poderia ser PLA, não faria diferença. Bom, eu já aproveitei e imprimi também essas pecinhas que vou utilizar ela para fazer os canais de alimentação do molde. Fiz um pequeno teste para ver se o modelo estava nas dimensões corretas. Para fazer o molde eu vou utilizar uma lata de thinner vazia. Como o thinner é um produto inflamável, é importante lavar bem ela antes de fazer o corte. Depois eu lixei com esmeril essa borda do fundo dela. Bom, depois de lixar bem, é só dar umas batidinhas aqui que o fundo dela sai com facilidade e não deixa nenhuma rebarba. Mas como essa lata é um pouco grande, eu resolvi marcar o meio dela e cortar ela na metade. E aí eu vou utilizar essa parte aqui, que é vazada dos dois lados. Depois eu utilizei uma furadeira para fazer vários buracos nessa lata. Esses buracos eles são importantes para que não acumule umidade no interior do gesso. E agora eu recortei um pedaço de papelão, de forma que ele encaixa aqui no fundo dessa lata. E agora eu vou começar a preparar o modelo aqui, colando nele os canais de alimentação. A função desse maior aí é por onde o alumínio vai entrar, e os dois menorzinhos vai ser por onde o ar que vai estar contido dentro do molde vai sair. E para colar eu utilizei super cola com bicarbonato para dar uma reforçada nos cantinhos. E depois eu fiz o mesmo com as outras duas peças, colando eles aí a mais ou menos 120 graus uma da outra. Bom, e agora o próximo passo é colar essas três bases aqui no papelão. Aqui é importante centralizar bem ela para que sobre um espaço para ser preenchido com gesso em volta dela. Ela não pode encostar na lata. Bom, e agora é só encaixar esse papelão bem centralizado aqui no fundo da lata. Depois eu vou colocar um pouco de cola também para esse aqui não sair do lugar. Depois eu enrolei um plástico sulfilme em volta para tampar os furos. Depois eu coloquei isso tudo dentro de um saquinho plástico, né? Recortei o excesso e passei uma fita para colar. Essa fita eu coloquei somente na parte de cima, para segurar só a borda do saquinho. Porém, na hora de encher eu percebi que eu deveria ter passado pelo menos mais uma no meio e uma embaixo também. Depois em uma vasilha eu coloquei uma parte de água. E para evitar que forme bolhas, eu fui polvilhando o gesso e mexendo ao mesmo tempo. Eu utilizei uma parte de água para duas partes de gesso. Continuei mexendo por aproximadamente 3 minutos e depois despejei o gesso dentro do molde. E depois de aproximadamente 1 hora o gesso já secou bem e aí eu posso retirar todo o plástico que está em volta do molde. Bom, e como eu disse, faltou um pouco de fita na hora de preparar esse molde, por isso o gesso vazou um pouco para fora. Aí eu estou retirando esse excesso, tanto da lateral quanto do fundo. Bom, e aí no fundo eu vou retirar o excesso de gesso e depois eu vou retirar também aquele papelão onde a gente colou o modelo. Bom, e depois de retirar todo o plástico e limpar os excessos, ele ficou dessa forma. Aqui no fundo onde estava o papelão, ele vai ser a parte onde a gente vai encher esse molde. Bom, como eu utilizei o filamento branco, dá um pouquinho de trabalho para ver, mas aqui nesse cantinho tá uma salote onde eu vou encher, e aqui tem uma entrada de ar, e aqui tá a outra entrada de ar. E agora eu vou esperar isso secar por aproximadamente uma semana, e no próximo vídeo eu vou fazer a queima desse molde e encher ele com alumínio. Bom, se inscrevam aí no canal para acompanhar o próximo vídeo e até breve.